Questão bolinha 3, né? Da 3 aqui. Questão bolinha 2, da número 3. Nesse mesmo trecho, a autora apresenta alguns truques que podem nos ajudar a enfrentar o medo. Você já usou algum deles? Em que situação? Converse sobre isso com a turma. Quando a gente for fazer a correção, eu vou deixar quem quiser contar aí qual situação que às vezes que já fez algum truque, como cantar, rezar, assobiar, bater de frente com medo, tá? Mas na hora da correção. Número 4, releia este trecho do texto. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso e apavorante. Que ideia a autora quis dar ao leitor ao escrever a palavra apavorante em letras maiúsculas? Então, aqui na questão bolinha da número 4, você vai colocar que ideia você acha que a autora quis transmitir para nós, leitores, ao escrever a palavra apavorante em letras maiúsculas. O que ela quis dizer com isso? Apavorante com todas as letras maiúsculas. Você vai escrever aí o que você acha que ela quis dizer com isso. Qual a ideia que ela quis passar? O que ela quis transmitir para nós, leitores, com essa palavra apavorante escrita toda em letra maiúscula? E número 5, para finalizarmos a página 9, observe que no texto a autora fala diretamente com o leitor, quase como se estivesse conversando com ele. Então, quando nós estamos lendo o texto, parece que a autora está conversando com a gente na nossa frente. O que você vai fazer? Marque um trecho do texto que confirma essa informação. Então, você vai pegar aí o seu marca-texto, ou o seu lápis de cor, ou o próprio lápis de escrever, e vai marcar no texto um pequeno trecho onde confirma que ele está escrito como se a autora estivesse falando com a gente pessoalmente, certo? Então, vamos lá terminar a página 9 para fazermos a correção hoje ainda. Correção, então, da página número 9, né? O título do texto é Medo todo mundo tem. Você também acredita que todas as pessoas sentem algum tipo de medo? Explique sua resposta. Maria Alice, pode desativar seu áudio. Sim, porque todo mundo sente medo de fantasma, fogo, acidente, de morrer, injeção e outros medos. Muito bem. Arthur? Eu também coloquei sim. Todo mundo tem medo. Ok. Maria Luísa? Pode desativar seu som, Maria Luísa. Porque é natural. Sentir medo, cada pessoa tem seu medo. Muito bem. Laís? Sim, porque todos têm inseguranças e medos. Muito bem. Nicole? Sim, todas as pessoas sentem um tipo de medo. Concordo. Muito bem. Sofia Mesquita? Eu coloquei assim, sim, porque todo mundo tem medo. Muito bem. Aí eu coloquei aqui, tem algumas pessoas que têm medo de ladrão, de várias coisas, de trovão. Uhum. Número 3. Releia o terceiro parágrafo do texto e depois responda. Por que será que à noite todos os medos crescem, Laís? Por que será que à noite todos os medos crescem? O medo aproveita a nossa insegurança. O medo aproveita a nossa segurança? Insegurança. Ah, tá. Muito bem. Insegurança. Muito bem. Maria Luísa? Porque a noite é escura. É isso mesmo. Muito bem. Maria Alice? Porque fica tudo escuro, o medo gosta do escuro, gosta dos monstros e tudo mais que dá medo. Muito bem. Luiz Felipe? Sim, eu coloquei assim, porque dá medo no escuro.
Né? Muito bem. Número 4. Releia este trecho do texto. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso e apavorante. Que ideia a autora quis dar ao leitor ao escrever a palavra apavorante em letras maiúsculas, Arthur? Qual foi a ideia que a autora quis passar? Eu coloquei assim, tia. Ela coloca a palavra em destaque porque ela dá medo. Fica na nossa cabeça. Muito bem. E a Maria Alice? Essa palavra destacada é algo de muito terror, de medo assombroso. Oh, muito bem. Luiz Felipe? Eu vou ler o meu. Uhum. Ter medo. Como? Deu medo? Ter medo, tia. Ah, muito bem. É a ideia que ela passou, de medo. Muito bom. Maria Luísa? Para dar um sentido de medo e terror. Muito bom. A autora quis transmitir a ideia de algo realmente assustador, terrível, né? Que dá medo. A ideia de medo, de horripilante, de assustador. Muito bem. E número 5, observe que no texto a autora fala diretamente com o leitor, quase como se estivesse conversando com ele. Marque um trecho do texto que confirme essa afirmação, essa informação. E aí, qual trecho do texto vocês marcaram que dá a ideia de como a autora estivesse conversando com a gente frente a frente? Arthur? O quarto. O quarto parágrafo? Sim. Muito bem. Denise. Maria Alice? Ô, tio, eu posso ler o quarto o terceiro Sim. parágrafo? Tá. À noite todos os medos crescem e a coragem diminui. Para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém ou chegar perto do medo e olhar para ele de frente. Muito bem. Mais alguém? Miguel? Ó, tia, eu marquei aqui, ó. Você já pensou que todo mundo sente algum medo? Muito bem. Laís? Eu sublinhei o parágrafo 3. Ok. Você já pensou que todo mundo sente algum medo? Tipo, né? Ela tá perguntando, como se ela estivesse na nossa frente perguntando pra gente. Seja lá qual for o seu medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso, é apavorante. Seja lá qual for o seu medo, como se ela estivesse conversando com a gente. Aqui no quarto parágrafo também, né? Olha lá, para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa. Ela fala o você, né? Como se ela estivesse conversando. Esse é o terceiro parágrafo. É, o tia. terceiro, desculpa. E no quarto, tudo depende do tamanho do medo, mas também depende de você. Então, toda vez que apareceu a palavra você, seu, é como se ela estivesse falando para a gente. Então, vocês podem sublinhar qualquer um desses trechos aqui, tá bom? Muito bem. Leia a seguir a continuação do texto Medo, Todo Mundo Tem, de Silvinha Meirelles. Andei conversando com várias pessoas. Todas elas tinham seus medos e algumas sabiam exatamente como enfrentá-los. Confira. Então, a Tati vai começar a chamar. Acompanhem a leitura, porque quem não estiver acompanhando, fala, ai, tia, eu me perdi, onde é que estava? É porque não está acompanhando. Prestem atenção, porque a hora que a tia chamar tem que saber onde é que está. Olivia, começa a ler para a tia, por favor. Medo do escuro. Eu tenho medo. Quando apago a luz, parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o
meu pé entre a cama e a parede. Fico com medo que saia uma mão verde acinzentada e pegue meu pé. Arthur, antídoto, por favor. Antídoto. Quando eu era pequena, vi uns cilindros. Slides. Slides. Dei um patinho. Então, até hoje, quando penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça, como se estivesse trocando de site. Slide. Muito bem, então esse é o medo da Nina Albuquerque, de 9 anos.